Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu queria falar de um livro um pouquinho diferente por aqui, mas que foi muito importante para mim, para o meu processo criativo, para tudo. Que é esse aqui, ó, Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel. Vamos bater um papo? Bom, gente, esse livro aqui, Pare de Se Odiar, é da Alexandra Gurgel, que se você não conhece, procure por Alexandrismos, que você vai achar o canal dela na internet, o Instagram, vai achar o projeto dela Corpo Livre, que é muito importante e dialoga bastante com esse livro e vai valer a pena para você. Esse livro dela aqui, ele é escrito de forma muito direta, um diálogo muito próximo com os leitores, porque a ideia dela, como ela mesma coloca ali nas primeiras páginas, é conversar como uma amiga, uma conversa ali no bar, uma conversa que a gente teria no banco da praça, numa sorveteria, e que é um diálogo que eu acho importante da gente ter cada vez mais com nossas amigas, conhecidas, colegas, com todo mundo. Como o próprio título do livro já diz, ele fala principalmente e basicamente sobre mudar essa relação que a gente tem com o nosso próprio corpo, de parar de odiar esse corpo e entender a experiência dele no mundo. Isso, além de se relacionar com essa minha forma de estar no mundo, de experimentar meu corpo, se relaciona muito também com o processo criativo. Nas últimas oficinas de escrita que eu tenho feito, a gente tem conversado muito sobre esse processo do corpo em relação com a escrita, com a criação literária e com os processos criativos em geral. Hoje eu acredito então que essa relação do corpo, ela interfere de forma direta na nossa forma de enxergar o mundo, de ver o mundo, de dialogar com a sociedade, com as pessoas. Ela interfere na forma em que a gente se coloca no mundo e na forma como a gente se enxerga e entende os nossos próprios processos, a nossa própria criação. Por isso, então, é tão importante entender um pouco melhor a experiência que você tem com esse corpo e como ela pode ajudar ou interferir na sua vida e na sua criação. A Alexandra vai falar um pouco dos processos que ela teve ao longo da vida inteira para chegar nesse ponto que ela está hoje. Quando a gente encontra a Alexandra no YouTube, nas redes sociais, em qualquer lugar da internet, a gente vê sempre uma mulher já mais forte, autoconfiante, muito tranquila com o corpo dela e tranquila com esse espaço que ela ocupa no mundo, mas nesse livro ela mostra que não foi sempre assim, que esse foi um caminho construído devagar e que até hoje é um aprendizado constante, que isso eu entendo hoje também, é um aprendizado que a gente tem sempre. Ela vai falar ali de dois pontos bem importantes no livro, que é a gordofobia e a pressão estética, que é importante inclusive entender que esses dois pontos são diferentes. A pressão estética ela é exercida normalmente por todas as mulheres, sejam elas brancas, magras, altas, negras, gordas, baixas. Toda mulher sofre essa pressão estética pela busca de um corpo perfeito, daquele corpo ideal que parece que nunca a gente vai chegar, não importa o que a gente faça para correr atrás dele. Já a gordofobia vai se relacionar diretamente com pessoas gordas, sejam elas homens ou mulheres, mas a gente sabe que essa pressão é muito maior em relação às mulheres. E é um ideal que a gente nunca consegue atingir, é um cotidiano que a gente não consegue inserir ali no nosso dia a dia de trabalho. E ela deixa muito claro outro ponto, que obviamente todo mundo pode querer mudar, pode querer emagrecer ou engordar, ou ganhar mais músculo, ou perder mais músculo. Só que o legal é entender que essa mudança ela deve partir de uma experiência sua, de um entendimento seu e de você se sentir bem com esse corpo no mundo, não de uma pressão externa. Outro ponto bem legal que ela vai trazer é o como nós mulheres fomos criadas desde pequena para ter essa relação de inimizade, de inimiga em relação a outras mulheres, como se fosse uma competição eterna. A gente entende ali desde menina que a gente vai competir com outras meninas. E a Alexandra vai trazer esse ponto muito importante da gente desconstruir essa ideia e começar a enxergar outras mulheres como parceiras, como amigas, como apoiadoras do nosso trabalho. E esse livro, ele foi muito importante, dialogou muito comigo, porque, bom, hoje em dia eu não sou uma mulher gorda, pelos padrões que a gente tem na sociedade, mas eu já fui obesa durante a infância, durante a adolescência, durante boa parte da minha fase adulta, onde eu engordei, emagreci 1 milhão de vezes. E eu fui entendendo aos poucos, quando eu finalmente comecei a experimentar meu corpo de outra forma, que essa busca eterna por um padrão, essa busca eterna pela perfeição, sugava toda a minha energia criativa. E é por isso que eu entro nesse espaço, que isso vai se dialogar diretamente com a minha criação literária, escrita, ou com a nossa produção criativa em qualquer área. Porque pensa, se essa busca pelo corpo perfeito, por emagrecer, por perder quilos, por perder celulite, se torna sempre a nossa ideia principal, nosso objetivo principal de vida, quanta energia a gente não vai perder? Isso vai sugar toda a nossa energia vital, nossa energia de trabalho. E como eu vou ser uma escritora, como eu vou ter tempo e energia para escrever um livro, para tocar um projeto criativo, para pensar um filme, escrever um roteiro, liderar uma empresa, estar à frente de qualquer projeto, se minha ideia base é que todos os meus pensamentos e minha energia vão para emagrecer,
ter o corpo perfeito, malhar o dia inteiro. Não tem como. Então, quando eu entendi isso, alguns anos atrás, acho que foi justamente quando eu comecei a escrever mais, inclusive. Quando eu entendi essa experiência de um pouco mais de bem-estar com o próprio corpo, de entender esse corpo como ele está no mundo, independente da forma, isso abriu tanta energia no meu dia a dia, que eu comecei a escrever, que foi justamente em 2015, quando eu publiquei meu primeiro livro. Ele foi escrito ali então em 2014, foi um período bem importante para mim, quando eu estava entendendo essas experiências, entendendo que mesmo se eu ainda quisesse em algum momento da vida mudar meu corpo, perder algum peso, isso não precisava ser meu foco, minha obsessão principal. Isso liberou uma energia criativa enorme na minha vida, liberou muito mais tempo, porque essa parou de ser uma questão em que eu pensava o dia inteiro, em que eu colocava meu esforço, minha energia. Eu coloquei esse esforço, essa energia então nos livros. Eu queria estudar, eu queria pesquisar, queria escrever meus livros, queria tocar meus projetos, e faz muita diferença. Quando a gente entende esse espaço de aceitação, de liberdade, libera um tempo gigantesco no nosso cotidiano. É uma busca justamente por estar bem, em equilíbrio, assim, satisfeita, independente do dia ou da forma. E a gente sabe que isso vai mudar bastante, como eu disse, é um aprendizado constante. Por isso é legal a gente ter essa chave sempre em mente, para poder mudar ela quando ela estiver querendo cair para o lado errado. Por exemplo, com a chegada da quarentena, do isolamento, mais tempo dentro de casa, eu vi que muita gente, assim como eu, começou a se preocupar com essa diminuição drástica dos exercícios. Então, assim que começou esse isolamento, eu pensei, e agora? Vou ficar em casa, eu não vou poder ir para academia como eu estava indo, não vou poder correr como eu estava correndo, vou ganhar peso, vou engordar, vou perder músculo. E eu entendi que essa não precisava ser uma grande preocupação. O mundo passando por uma grande pandemia, o Brasil passando por uma fase política horrível, com um presidente desastroso. E aí o quanto é louco que a nossa preocupação principal seja única e exclusivamente emagrecer. Porque isso foi implantado na cabeça da gente por muito tempo. Então por isso que esse livro da Alexandra é tão importante e abre tantas portas para a gente conseguir expandir o nosso processo criativo. Isso é muito legal, então a gente entender que enquanto escritor, enquanto artista, ou trabalhando em qualquer área que seja, é legal a gente buscar essas leituras que saem um pouco da nossa área, da nossa zona de conforto, porque tudo vai dialogar. Então essa experiência do corpo, da nutrição, do exercício, do corpo livre, da autoaceitação, vai interferir diretamente na minha escrita literária. Por isso, então, acho que esse livro da Alexandra é tão bacana e tão imprescindível para todo mundo ler. E muitas mulheres se identificam, sendo gordas ou não, por conta dessa pressão estética que a gente vive e que a gente aprende a colocar como uma busca muito constante na nossa vida, né? Então vamos liberar esse tempo, vamos entender que parando de se odiar é muito tempo, muita energia criativa que vai sobrar na nossa vida. Eu li esse livro da Alexandra foi no ano passado, eu lembrei de falar dele agora, justamente porque eu vi muita gente com esse medo de engordar na quarentena. Como se isso fosse a principal questão, a preocupação principal. O mundo está caindo, está desabando aí ao nosso redor e a gente foi acostumado a aprender que a gente tem que ter medo de engordar, medo de ganhar peso. Então essa questão voltou muito forte para mim, eu achei importante bater esse papo sobre o vídeo da Alexandra, sobre Body Positive, sobre esse movimento de corpo livre que ela está criando e sobre a gente entender que tipo de influência a gente quer seguir, que tipo de influenciadores a gente quer encontrar, a gente quer fazer parte, a gente quer incentivar. E quando eu pensei então no livro da Alexandra, eu lembrei também de duas leituras atuais que eu fiz. A primeira foi essa daqui, A Gorda, da Isabela Figueiredo, que vai ter uma protagonista justamente, como o próprio título já diz, gorda, e que o peso dela vai influenciar na vida dela inteira, nas relações com a família, nas relações amorosas, nas relações de trabalho. É muito legal para a gente enxergar esse outro ponto de vista que não está sempre presente na literatura. Então, bem bacana a dica. Outro que eu lembrei foi esse aqui, chama-se Nimona. É um quadrinho, uma história, um quadrinho muito legal. Eu li tem um tempinho já também. E eu me lembrei porque a Nimona, ela é uma personagem metamorfa e no início ela tem muita dificuldade de se entender. Ela, metamorfa quer dizer que ela pode se transformar em diferentes animais, então ela está toda hora se transformando num bicho diferente. E ela tinha muita dificuldade de se enxergar como essa pessoa que ela era de verdade. Eu achava que ela era um monstro. E aos poucos, ao longo do livro, ela vai entendendo que isso é uma característica muito legal, muito forte e que ela pode estar presente no mundo com essa característica dela, se transformando em diversos animais, diversos corpos possíveis. Eu acho uma leitura bem bacana também, depois eu vou falar só desse quadrinho por aqui. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esse livro da Alexandra ou outro livro parecido, me diz, me indica, que eu quero saber pra gente bater esse papo por aqui, tá bom? E se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha aquilo tudo, que é super importante pra mim, pra produzir mais conteúdo assim. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!